Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a tia vai contar para vocês a história sobre a luz que nunca se apaga. Uma luz que nunca se apaga. Que luz é essa? É Jesus. Jesus é a luz que nunca se apaga. Então nós vamos descobrir nessa história que o homem sem a luz de Jesus, ele fica sem direção, ele fica sem saber para onde ele vai. Mas quando Jesus chega, né, nós temos uma luz, nós temos uma direção de um caminho correto, de uma vida plena, de uma vida verdadeira, tá bom? Então, eu vou ler para vocês o Evangelho de João. Ó, aqui tá Jesus, ó. E aqui tá o cego, tá bom? Só para você entender a história quando a tia Lu estiver contando, tá bom? Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 1 ao 11, tá dizendo assim, ó. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Olha só. Então, crianças, Jesus, o que ele fez aqui, ó? Quando ele viu esse cego, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama, passou a lama nos olhos do cego e o cego voltou a ver. Que milagre mais poderoso, não é verdade, crianças? Mas o que quer dizer cego? Alguém sabe dizer pra tia? Cego é alguém que de fato, né, assim como eu creio que você respondeu, alguém que não enxerga, alguém que não está vendo, né? Então, como nós podemos aplicar, né, essa história na nossa vida? Existem pessoas que, assim como esse cego, elas estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar a verdade, né? Então, como é que elas conseguem enxergar novamente? Somente quando Jesus chega e traz essa luz sobre a vida delas. Tem algumas pessoas, né, que tá com seu coração como se fosse um coração preto, um coração escuro. Por quê? Porque não conseguem enxergar. E dentro do seu coração existe um vazio enorme e elas não conseguem entender, né, por que esse vazio não é completado. Algumas pessoas, elas buscam esse vazio até em religiões, em sair, né? Mas quando eles voltam para suas casas, esse vazio permanece. Não é verdade, crianças? Então, vamos supor que você está procurando algo no seu quarto com a luz escura. Você vai conseguir achar? Não, porque está tudo escuro, não é verdade? É a mesma coisa. Às vezes a gente tenta uma direção correta para poder tirar esse vazio do coração, esse vazio do peito, mas nós não encontramos. A única forma de nós tirarmos esse vazio, essa solidão, essa tristeza do nosso coração é nos encontrando com Jesus. Quando a luz chega, quando acendemos a luz, aí encontramos aquele objeto que está perdido, né? E essa luz representa Jesus na nossa vida. Amém, crianças? Então, Jesus é a nossa direção, né? Eu vou te dar um exemplo. Esses dias a tia Lu estava dirigindo e nossa, como eu tô tendo dificuldade de enxergar.
E aí eu me esqueci que eu deixei o farol do carro apagado. E aí quando eu liguei o farol, rapidamente eu consegui enxergar melhor. Né? Então, esse farol é a mesma coisa que Jesus na nossa vida. Quando nós acendemos o farol, quando eu acendi ali o farol do carro, rapidamente eu consegui enxergar bem. Mas enquanto ele estava desligado, eu estava tendo um pouco ali de dificuldade. Então, Jesus é a mesma coisa que esse farol na nossa vida. Farol desse carro. Né? Vou te dar um outro exemplo aqui. Às vezes, né, nós temos o semáforo. E às vezes o semáforo tá quebrado. E aí vamos supor que a pessoa passe, pode ser que aconteça algum acidente. O semáforo serve para quê? Para poder não acontecer nenhum acidente, para poder não passar todo mundo junto e fazer aquele rolo ali no trânsito. Pode ver quando você tá em algum lugar que quebrou o farol. Aí vira aquele trânsito. Então vamos supor que Jesus seja o farol vermelho. Então, às vezes, tem algumas coisas que é ruim para nós, né? Às vezes, esse farol vermelho, ele é o quê? Significa pare. Às vezes, Deus está falando pra gente, olha, pare de mentir, pare de desobedecer os pais. Então, às vezes, Jesus, ele pode ser esse farol vermelho na nossa vida. Mas, às vezes, Jesus, ele pode ser o farol verde, dizendo para você, olha, siga em frente. Você está no caminho certo. Amém, crianças? Então, olha só. Olha o que diz aqui esse versículo lá de João, no capítulo 12, no versículo 35. Tá dizendo assim, ó. Que quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Nossa, né, crianças? Então, quem anda na escuridão não sabe para onde vai. O que significa essa escuridão? São pessoas que não têm Jesus, né? Então, olha só. O versículo de João, no capítulo 8, diz assim, ó. No versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha só, quem segue Jesus não vai andar na escuridão, mas vai ter a luz da vida. Amém, crianças? Então, como nós podemos fazer a luz de Jesus brilhar? Assim como aquele cego. Né, as pessoas ficaram perguntando para ele, olha, você não era aquele cego, né, que vivia pedindo esmola? As pessoas perguntavam, alguns falavam que sim, outros que não, mas ele falava, eu sou sim. Um dia um homem chamado Jesus veio na minha vida e mudou a minha história. Então a mesma coisa você pode testemunhar para as pessoas da sua casa, para os seus amigos. Você pode falar que quem você era antes de Jesus. Então, dessa forma, você vai trazer a luz de Deus sobre a vida das pessoas, né? Ah, tia, mas eu sou apenas uma criança, mas Deus deseja usar as crianças. Amém, crianças? Então, eu creio que você vai ser usado, né, nesse tempo, por Jesus. Jesus quer usar as crianças de uma forma sobrenatural. Amém? Então, eu quero declarar sobre você que a luz de Jesus não vai se apagar sobre a sua vida. Eu quero declarar sede e fome pela presença, pela palavra de Deus, que não haverá nenhum impedimento para você buscar a luz de Jesus. Eu quero declarar que você vai ser boca de Deus, que você vai ser canal de testemunho sobre a vida de pessoas, de crianças, de adultos, dos seus pais, dos seus irmãos, em nome de Jesus. Amém, crianças? Em breve nós estaremos juntos. Amém? Um beijo, eu amo vocês.